Adriano Rorato, é médico veterinário, gerente nacional de aves da Tectron. A apresentação dele tem como título Novas ferramentas para o controle de micotoxina em rações. Relato de Carlos. Isso é um assunto que vem se arrastando há muitos anos e continua ainda nos dando trabalho aí e prejudicando todos os índices produtivos aí. Então é um assunto que não é novidade e que tem cada vez mais tem que dar importância desse controle. Nós temos a zearalenona como uma toxina que provoca sérios problemas na suinocultura, DON, T2, fumonidzina B1, que é a mais identificada hoje nos nossos ingredientes, e a DAS, que é uma micotoxina também muito presente nos diferentes grãos que a gente utiliza para a produção de ração. Bom, onde elas são produzidas, né? Nós temos micotoxinas que são produzidas mais a nível de campo, né? São as chamadas toxinas de campo, que normalmente, e toxinas que são produzidas muitas vezes na própria indústria de ração, que às vezes não observam frequência de limpeza de sistemas, e aí a gente, processos de produção de ração mal conduzidos podem trazer contaminações. Às vezes a gente acha que a contaminação está vindo com o grão e muitas vezes está acontecendo dentro de um... Gera bastante umidade, o produto se aquece na moagem e acaba gerando umidade. E é surpreendente o que a gente encontra em fábricas de ração. Essas micotoxinas produzidas nos diferentes locais acabam sendo ingeridas pelos animais, né? Dos animais através da carne e leite acabam sendo transferidas para o ser humano. Não temos hoje um controle muito rigoroso do Ministério da Agricultura, do MAPA, mas a gente sabe que já há projetos para que esse controle seja maior, né? Nós vamos enfrentar lá na frente problemas com isso, se não conseguirmos controlar. Os efeitos deletérios das micotoxinas, aqui resumidos, né? Várias apresentações já falaram sobre isso, mas elas têm efeitos mutagênicos, né? Elas podem modificar a replicação celular, principalmente hepatotóxicos, que são os que a gente mais identifica no campo e traz problema para a nossa produção, e carcinogênicos quando a infecção é muito alta e constante. Só para resumir e colocar a importância da contaminação por micotoxina, eu coloquei o exemplo aqui da bioquímica clínica da contaminação por aflotoxina. Tá? Ela causa intoxicações com diferentes níveis, tá? Proteína plasmáticas e totais e de albumina sanguínea. A Bianca citou aqui a imunossupressão, né? A maioria dos anticorpos são proteínas, né? E a micotoxina, através da ação em fígado e também no sistema retículo endotelial, que é importante para a produção da imunidade, para a produção de linfócitos, de imunoglobulinas, ela é totalmente suprimida. Então, por isso, ela causa uma imunossupressão muito forte, uma deficiência de resposta imune. Além do fígado, né, como eu falei, o sistema imunológico representado pelo tecido retículo endotelial e as células linfóides são responsáveis pela síntese, né, dessas proteínas circulantes. E como resultado dessa ação das enzimas, existe uma severa imunossupressão. Bom, aqui só mostrando a severa hepatotoxicidade de aflatoxina, né, mostrando que o fígado tem uma degeneração gordurosa, lógico que contaminações muito altas. Esse trabalho do Cristiano, que era orientado do Carlos Malman, trabalhou com 2,8 ppm, é uma infecção que normalmente não acontece a campo, mas para demonstrar o poder dos efeitos aí da micotoxina em fígado, é importante que a gente coloque a figura.
Outros efeitos das micotoxinas que a gente encontra a campo, eu não sei se daí de trás dá para ver muito bem, né, mas tem as aftas de palato, erosões de moela, aqui edemaciação de rim, né, o rim com acúmulo de uratos, né, e também algumas erosões de proventrículo. Então, algumas constatações. As micotoxinas prejudicam o desempenho das aves em diferentes fases de produção e em diferentes níveis. Elas são um problema recorrente, né? Como eu falei no início da apresentação, a gente não consegue matéria-prima 100% livre todo o tempo, né? E o controle disso não está 100% nas mãos de quem usa o ingrediente, quem faz a ração. Muitas vezes a micotoxina se desenvolveu no grão, no campo ou na armazenagem, e nós não temos muito o que fazer, senão identificar e talvez segregar a matéria-prima para usar em categorias animais que tenham maior resistência. Nem sempre uma análise negativa de micotoxina quer dizer que a gente não tem micotoxina no ingrediente. Micotoxina tem contaminações muito baixas, né? Você precisa encontrar um grão em 35 toneladas para achar uma quantidade detectável no teste. Então, quer dizer, a amostragem é muito importante, a gente tem que ser perseverante, fazer um processo de amostragem e controle de qualidade que não seja flexibilizado e que a gente realmente tente encontrar. Mas mesmo assim, a gente encontra sintomas no campo e análise de recebimento na fábrica, não identificando nenhum problema na matéria-prima. Isso é comum acontecer, né? Então, as análises de recebimento negativas não quer dizer que a gente não tem problema. Isso a gente tem visto muito, né? As formas de controle contemplam várias ações que visam mitigar o problema, mas precisam ser implementadas com seriedade e perseverança. Aqui um trabalho feito pela Adiceu, aqui no Brasil, ano passado, em 2020, tá? Mostrando o grau de contaminação das diferentes micotoxinas, nesse caso aqui, em 1.063 amostras de grãos utilizados na produção de ração do setor de produção animal. 80% das amostras, né, de 1.064, praticamente 800 amostras, tinham algum grau de contaminação de fumonizina, né? 21% das amostras... Opa! Atira de novo que não acertou. 21% das amostras tinham contaminações em diferentes níveis por zearalenona. 17% por aflatoxina, 17% por nivalenol e 4% por DON. Então, assim, é aquilo que eu falei, a gente não vai ter... É claro que 80% foi uma... Eu acho que o ano passado realmente tinha, a gente identificava isso no trabalho de campo, quem visita cliente, leva a amostra para a empresa, faz a micotoxina, a fumonizina, realmente encontrava um grande número de amostras com positividade, com níveis às vezes abaixo dos que realmente preocupam, mas existia positividade muito alta para a fumonizina. Aqui uma tabela que acho que todo mundo já viu, né, é uma tabela do LAMIC falando em níveis toleráveis de micotoxina pelas diferentes categorias de aves. Então, frango inicial não deveria ter nada de aflatoxina na ração do frango na fase inicial. Ele consegue suportar, segundo esse trabalho do LAMIC, 100 ppb de fumonizina, consegue suportar até 200 de DON, consegue suportar até 10 de ZEA. Mas vocês precisam entender uma coisa, ele consegue suportar só 100 de fumo, mas se ele tiver 100 de fumo e 200 de DON, juntas, se ele tiver mais 10 de ZEA, juntas, ele não suporta. Então, a gente dizer que vamos seguir somente isso daqui, e principalmente pensando que as nossas análises de recebimento não pegam níveis menores ou baixos, a gente pode ter contaminações cruzadas, que teoricamente, nessa tabela, vão nos dizer que nós podemos utilizar a ração, mas nós vamos ter problema na produção. Tá? Então, essa tabela é um guia, eu acho importante a gente conhecer e utilizar, mas a gente tem que sempre saber interpretar ela.
Bom, como controlar o problema de micotoxicose, né? Nós temos várias etapas do processo que precisamos atuar para fazer um controle mais eficiente. Não quer dizer que a gente vai conseguir 100% de isenção de problema, mas a gente vai melhorar bastante a nossa produção. A primeira coisa são boas práticas agrícolas. Como eu falei, isso infelizmente não está na mão da maioria das pessoas aqui dessa sala, né? Nós só utilizamos os grãos que compramos. E quem faz a produção não somos nós. Mas já existem casos de empresas que, além de produzir frango, produzem grãos. Então, acho que vale a pena conhecer o que pode ser feito. E também para discutir com os fornecedores de matérias-primas. Bons processos de secagem e armazenagem de grãos, não precisa dizer que é importantíssimo para que a gente não tenha desenvolvimento fúngico. Estabelecer um programa de monitoramento eficiente, né, fazer um controle de qualidade na matéria-prima para que a gente identifique a matéria-prima contaminada e segregue, pelo menos, ela para utilização em categorias que têm maior resistência. As outras ferramentas vão passar pelos adsorventes, né, que foi o primeiro passo que a gente deu no controle de micotoxinas, fazendo a colocação de aluminosilicatos ou outros compostos, leveduras, que fazem a absorção da micotoxina. Eles vão se ligar à micotoxina e ela não vai ser absorvida pelo animal e não vai cair na corrente circulatória. Depois da absorção, a gente vem aqui com as tecnologias um pouco mais recentes no combate a micotoxicoses. Nós temos a biotransformação ou metabolização dessas micotoxinas, que é um dos caminhos para a gente controlar. E temos agora também o uso de detoxicantes, que são produtos que vão auxiliar o organismo do animal a responder a essas micotoxicoses ou as lesões causadas pelas micotoxinas. Então, só passando rapidamente aqui pelas formas de controle, que não estão nas nossas mãos, mas que é importante que a gente conheça. Na lavoura, o que pode ser feito e tem sido feito? Na verdade, a maioria das empresas que pesquisam genética vegetal trabalham para que essas variedades de grãos tenham maior resistência a desenvolvimento fúngico. Tá? Então, o que dá para ser feito? Um plantio na época correta, de acordo com a região, né, para as diferentes culturas, né? Não adianta plantar uma cultura de inverno no período de verão ou no período temperado, que a gente corre um risco da planta ser estressada e ter o ataque por fungos. Uma redução de densidade de plantio, isso também as pesquisas mostram que quanto maior a densidade, maior o desenvolvimento de fungo, porque não há incidência de sol, de luz solar, e aí você tem condições ambientais para que esses fungos se desenvolvam. A escolha de variedades mais resistentes às doenças fúngicas e adaptadas à região, né? Tratos culturais evitando infestação de insetos nas lavouras. Se você tem diferentes insetos perfurando o grão, você quebra a barreira de resistência à proliferação fúngica. A correção do solo e adubação adequada, assim como os animais, as plantas também. As plantas melhor nutridas, mais fortes, elas são mais resistentes a ataques de doenças. E existem trabalhos com fungos competidores, né? Você tem o gênero Penicillium, os Fusarium, todos eles têm diferentes subespécies e algumas delas são menos produtoras de micotoxinas. Então, eles tentam fazer pulverização com esses fungos competidores para que eles colonizem a lavoura antes dos fungos que produzem muitas micotoxinas. É uma forma também de controle. Bom, na colheita e transporte, né, a colheita tem que ser feita no momento certo, né, para evitar antecipações e atrasos, né, que podem fazer com que você ou colha o grão muito úmido e tenha dificuldade na secagem e no armazenamento. Evitar danos mecânicos é muito importante, né, não moer o grão para levar para o silo, porque se você vai quebrar as barreiras naturais de resistência do grão. E equipamentos livres de contaminantes e devem estar limpos, correto? Bom,
Na secagem e armazenagem, aqui alguns de nós, algumas empresas têm esse processo na casa dele, né? Recebe o grão, seca e armazena. Aqui sim já começa, em algumas empresas, ter o que fazer, né? A gente pode fazer algum tipo de controle. As temperaturas corretas de secagem, a gente vê isso muito em regiões que têm produções altas de grãos e que muitas vezes o armazenador não tem equipamento suficiente para fazer o recebimento e secagem tudo ao mesmo tempo. Então, o que eles fazem? Eles jogam essa matéria-prima sem estar seca num silo e vão processando durante um tempo que é possível. E muitas vezes eles demoram muito para fazer isso, o grão fermenta, e nesse processo de fermentação também começa a quebra da resistência dos grãos. As temperaturas também muito elevadas causam fissuras desses grãos, o que também aumenta a infecção fúngica. A correta regulagem de equipamentos, assim como na colheita, é importante também na secagem e armazenagem. A correta temperatura e umidade para armazenar, muita gente não tem capacidade de secagem de todo o grão que está recebendo, joga para o silo com 16, 18 de umidade e mantém esse grão através de aeração lá. Porém, é muito difícil manter a qualidade não colocando esse grão pelo menos a 13, 14% de umidade. Fazer a aeração periódica, né, e de acordo com as técnicas que permitam manter a qualidade. Não adianta aerar o grão no período que está chovendo, que você, ao invés de estar secando, você está jogando umidade para dentro do silo. E aí você não está fazendo uma manutenção de qualidade de massa. Aqui também, né, deve-se pensar no ataque de pragas. É muito comum o ataque de caruncho, né, e outras pragas dentro de silos. Então, se você vai armazenar por muito tempo, você tem que estar constantemente inspecionando esse grão e fazendo o tratamento dos anti-pragas. Né? Ratos também estão aqui listados dentre os animais que podem causar problema. E a aplicação de produtos que evitem a proliferação fúngica também é uma ferramenta. Se você tem uma previsão de armazenar esse grão por muito tempo, você deve aplicar produtos que vão manter ele mais seco. Já existem produtos que são eficientes nesse processo de absorção da umidade do ambiente e do grão e manutenção desse grão mais seco. E também antifúngicos podem ser aqui utilizados. Muita atenção para não colocar subdosagem de antifúngico, porque você pode estressar o fungo e causar uma alta proliferação de micotoxinas. Então, a gente, às vezes, na ânsia de controlar o problema e não gastar muito, acaba piorando o processo. Né? Tem que ser produtos eficientes na dosagem correta, e aí sim você vai ter o controle. A gente diz que está em evolução constante, né? Nós estamos hoje aqui buscando o equilíbrio intestinal, buscando o equilíbrio do organismo animal como um todo para que tenha a melhor produtividade. E no controle de micotoxinas não é diferente. A gente está constantemente evoluindo. Como eu falei, a gente começou somente com os adsorventes e hoje temos já mais ferramentas disponíveis. Eu vou falar sobre algumas delas, mas provavelmente, como a própria Bianca falou, as coisas vão evoluindo e devem aparecer novas ferramentas no futuro próximo. Nós falamos da detoxicação polimodal como um processo de combate aos efeitos das micotoxinas. Né? A gente coloca o iceberg porque o que a gente vê de lesão no campo é como o que a gente vê do iceberg no mar. A gente vê uma parte dos efeitos das micotoxinas sobre as aves. Né? A gente vê uma erosão de moela, a gente vê, às vezes, uma lesão de bursa, como a Bianca mostrou aqui, mas você está prejudicando. Quando isso acontece, quando a gente identifica, tem muito mais coisa acontecendo e que a gente não está vendo. É a parte que está submersa na água. Tá? Então, micotoxina é um tema que, volto a dizer, a gente não pode esquecer. Assim como a gente não pode esquecer de vacinar os lotes, a gente não pode esquecer de controlar a micotoxina. A gente fala na detoxicação polimodal numa quimioadsorção, que seriam os produtos para fazer a adsorção da micotoxina, que é uma ferramenta importante. A gente fala em biotransformação, fala em detoxificação e fala em bioproteção. Só uma lembrança, né? Todo mundo sabe que o adsorvente que pega bem a aflatoxina nem sempre pega as toxinas do fusário. Isso porque existem diferenças
tá, importantes nessas micotoxinas e que a gente tem que levar em consideração na hora de escolher o adsorvente. Não adianta a gente colocar um alumínio silicato simples para combater uma DOM, uma T2, uma ocra, porque a adsorção não é simples. Tá? As aflatoxinas, elas são toxinas polares, elas têm uma carga negativa e que pode ser facilmente ligada por um alumínio silicato. Elas são hidrofílicas, elas são solúveis em água, tá? Isso é uma coisa que também facilita o encontro do adsorvente com a micotoxina dentro do sistema digestivo, né? No quimo. As principais representantes afla B1, B2, G1, G2 e M são as micotoxinas, as aflatoxinas. As fusariontoxinas, elas já são dipolares, elas têm duas cargas elétricas e pior, além dela ter as duas cargas, ela é anfipática. Ora ela se apresenta como positiva, ora ela se apresenta como negativa, dependendo de condições do meio onde ela se encontra, pH, né, temperatura, ela vai mudando essa carga elétrica, por isso ela é muito mais difícil de ser absorvida. A gente gasta muito mais dinheiro quando vai controlar essas toxinas do gênero fusário. Bom, falando da quimioadsorção, as ferramentas são os aluminosilicatos, as esmectitas, né? A forma de adsorção é através de uma ligação elétrica. Esses filosilicatos normalmente têm um espaço intralamelar onde a micotoxina acaba entrando e aí escondida ela é excretada através das fezes. Os aluminosilicatos modificados, eles são organoargilas também, mas com estrutura química modificada, e ela consegue ter uma maior afinidade com toxinas não polares, né, que são as anfipáticas. Esse aluminosilicato, que passa por um processo químico, ele consegue fazer a adsorção dessas micotoxinas dipolares. Também, como quimioadsorção e bioproteção, nós temos como ferramenta as algas marinhas, que são produtos extraídos de regiões que eram inundadas pelo mar, né, e que tem lá essas algas fossilizadas. Esses produtos têm uma excelente capacidade de adsorção, e eles conseguem, inclusive, fazer a adsorção de afla e de zeralenona. Tá? Eles têm um elevado poder tamponante. É importante mais para a bovinocultura, né, que trabalha com equilíbrio de rumen e tamponamento de rações, mas também, no caso de micotoxinas, acaba sendo importante porque o pH do quimo, o pH intestinal, acaba ficando num nível, numa faixa que os adsorventes conseguem atuar melhor também. Então, é uma ferramenta na quimioadsorção. E ela também tem efeito de bioproteção, ela consegue fazer uma biomodulação, né? Ela consegue ter efeitos sobre a flora intestinal. Falando ainda de quimioadsorção e de bioproteção, outra ferramenta que é utilizada em muitos adsorventes de micotoxinas são as leveduras secas inativadas, né? Ou partes dela que compõem os diferentes adsorventes do mercado. Eles são componentes. Você tem na levedura seca inativada, além das paredes, a gente tem alguns componentes produzidos por essas células no momento que elas são multiplicadas, né? E que são nutrientes importantes, né? Leucina, peptídeos, lisina, proteinatos, que são importantes para a nutrição de células intestinais, recomposição das células de intestino. E você tem uma ampliação também da adsorção. A gente sabe que elas têm, as paredes de levedura têm uma capacidade de adsorção de fumonizinas, DOM, e também tem um efeito pré-biótico. A bioproteção, né, pode ser feita aí pelas paredes celulares através dos mananoligosacarídeos e dos galactosídeos sacarídicos. Eles têm efeitos, né, antimicrobianos, puxa vida, e fazem aglutinação e arraste de bactérias indesejadas. Eles são substratos também para que as bactérias benéficas, né, se multipliquem. Eles são utilizados, eles não são
absorvidos pela ave e no intestino eles servem como alimento para as bactérias benéficas, causando ou melhorando o equilíbrio da microbiota. Essas bactérias benéficas vão usar esses componentes da parede celular e vão produzir ácidos graxos de cadeia curtas, que são utilizadas como fonte de energia pelas células intestinais. Então, a reposição das células intestinais e a manutenção depende desses MOS e GOS. Também, como efeito de bioproteção, nós temos outros componentes da parede celular, que são os glucanos, que têm efeito sobre o sistema imunológico. Eles fazem a estimulação e produção de IgA e fazem uma modulação do sistema imune local. Faz ativação de macrófagos, de células NK, de neutrófilos, e vão atuar naquela primeira barreira de defesa do intestino. Como biotransformação, a gente tem pesquisas recentes e bastante seguras de que nós podemos ter uma quebra enzimática das micotoxinas, transformando elas em compostos menos tóxicos. E através dessa quebra, elas são eliminadas através do rim, como compostos atóxicos e que não prejudicam o animal. Então, eles convertem essas micotoxinas em metabólitos não tóxicos. Isso é particularmente importante para essas micotoxinas, principalmente para a DOM, que é uma micotoxina com peso molecular muito alto e de difícil absorção por ser anfipática também. A DOM, ela às vezes é absorvida, mas ao longo do trato intestinal ela acaba sendo novamente solta. Ela perde a absorção e acaba sendo, nesse momento, absorvida pelo animal. Como bioproteção também tem uma ferramenta que foi falado hoje aqui, do uso de probióticos. São cepas de micro-organismos vivos que agem como auxiliares na recomposição da microbiota. É muito importante que o intestino tenha esse equilíbrio para que ele consiga resistir aos fatores imunossupressivos. Se você tem bactéria nociva no intestino, se você tem um sistema imunológico prejudicado, fica mais difícil da ave se recuperar da micotoxicose. A detoxificação ela é feita por substâncias ou por substâncias naturais, normalmente por extratos de plantas, que fazem com que a célula intoxicada, que normalmente é lipofílica, se transforme através de duas etapas de detoxificação, que é feita pelo fígado, em substâncias hidrofílicas. Diluída na urina, ela consegue ser eliminada pelos rins. Então, é importante que o fígado consiga fazer essas duas fases de biotransformação da micotoxina, e para isso é importante que a gente forneça detoxificantes e produtos que melhorem a função hepática. Então, num bom adsorvente, é importante que vocês tenham, além de produtos para adsorção, produtos para biotransformação, produtos para modulação de flora intestinal, os detoxificantes. Exemplo de produtos detoxificantes, e normalmente são produtos naturais, é a silimarina, o extrato cardomariano. É uma fonte totalmente segura para a utilização, não tem nenhuma contraindicação, é um produto natural e que tem na sua composição flavoligninas e flavonoides, que são as substâncias ativas e que ajudam o fígado, ajudam nas desordens hepáticas de maneira geral. Na medicina humana ela é muito utilizada para tratamentos de hepatite, cirrose, icterícia, e principalmente em processos de intoxicação. Ela impede o dano ao fígado, mas também consegue diminuir a atuação de radicais livres. Ela é um antioxidante. A micotoxina gera muito radical livre no organismo do animal. E o radical livre, todo mundo sabe que causa danos ao organismo animal. E ela estimula a regeneração dos hepatócitos, que vai auxiliar naquele processo anterior de alteração da micotoxina e excreção via renal. Também como detoxificante, nós temos a cúrcuma longa, que é um polifenol, a curcumina. Ela tem ação bastante conhecida como anti-inflamatório, e também é um potente antioxidante.
trabalha bem também na regeneração celular. Como a gente mostrou, como a gente falou, você tem uma perda de células intestinais bastante intensa quando você tem infecções pelas diferentes micotoxinas. Então, esse detoxificante também atua na regeneração celular, e isso é importante para dar suporte, para conseguir responder à infecção. Também, como detoxificante, nós temos aí a betaína, temos a metionina, temos a colina, inclusive o Ricardo citou elas aqui, né, que são produtos que são doadores dos grupos metil, né, que são importantes na replicação de DNA e RNA, né, a multiplicação celular. É também um potente osmorregulador, faz a proteção de parede intestinal e de reposição de células intestinais, e tem um potente efeito hepatoprotetor, redutor de depósito de gordura, que, como a gente viu lá, as micotoxinas causam, né? Vocês viram lá a degeneração gordurosa no fígado, naquela foto do trabalho do Malman. Por último, que tem sido bastante estudada, né, a glutamina junto com a treonina, elas são aminoácidos importantes na proteção de mucosa, tanto gástrica quanto do intestino, né? Você tem a glutamina, ela se transforma em prolina e entra na formação do colágeno, que é importante para a manutenção da mucosa do estômago, ou moela, para o ventrículo. Tá? Então é importante, a glutamina é muito importante nesse processo, assim como ela também faz uma redução de permeabilidade intestinal, assim como todos os anti-inflamatórios aqui citados são muito importantes. Porque se a gente tem uma permeabilidade do sistema digestivo muito elevado, a absorção de micotoxinas e de outros patógenos, das toxinas de maneira geral, aumenta e você tem um animal bastante debilitado. Como eu falei, ela atua na síntese de mucina, que é a barreira contra os agentes nocivos, a primeira barreira ali no intestino, né, para você não ter as queimaduras e perdas de células intestinais. Aqui também é muito importante a treonina. Muitas vezes a gente suplementar a treonina nas rações, não só pela necessidade no crescimento, é importante para uma manutenção de homeostase intestinal, né? E a glutamina é um substrato energético para o crescimento dos enterócitos, né? Ela melhora também a reposição celular. Então você vê que tem muitas substâncias que podem ser utilizadas no combate a micotoxinas, que não fazem diretamente um ataque à micotoxina, e sim uma melhor resposta do organismo animal. Também a glutamina tem trabalhos mostrando que ela pode ativar linfócitos, então melhora a ação do sistema imunológico. A glutamina é a moda, né, do pessoal que faz exercício físico, ela é um anti-inflamatório, o pessoal fala muito que quem... Eu queria aqui só colocar aqui dois relatos de casos da utilização dessa detoxicação polimodal, tá? Só para a gente mostrar os efeitos de produtos com essas composições, tá? Esse primeiro trabalho foi feito num cliente aqui da Paraíba, né? Um cliente de postura comercial. Estava alojado no galpão um lote de 64 semanas e ele foi avaliado até as 80 semanas. E o que foi avaliado foram lesões de pálato. Né? O lote era decalbe, tinha 36.700 aves divididas em 4 aviários. Aqui só mostrando, né, o aviário 1 e 2 recebeu a tecnologia, 1 kg por tonelada, eles tinham 9.425 aves cada aviário, e o aviário 3 e 4 era o aviário controle, e ele continuou recebendo o adsorvente tradicional que a empresa trabalhava. Ele não estava sem adsorvente, mas sim estava com o adsorvente que a empresa já trabalhava. Os parâmetros avaliados foi produção de ovos e presença de lesões orais feitas pelos funcionários da granja. Né? Então, quem fez a avaliação das lesões, se tinha positividade ou não, foram os funcionários da granja. Né? Foram feitas 6 avaliações de 100 aves tratadas e 100 aves testemunhas. Tá? Em cada galpão, 50 aves foram avaliadas. E foram utilizadas as mesmas gaiolas. Sempre foi analisada a lesão nas mesmas gaiolas em cada avaliação.
Só para mostrar aqui, infelizmente, a lesão, a foto aqui não ficou perfeita, mas aqui tem uma erosão, né? Uma lesão de pálato. Aqui também tem uma lesão, né? Então, era presença ou ausência de lesão de pálato em todas as aves, tá? Aqui foi o resultado percentual de lesão encontrada nas aves nas diferentes etapas do teste. No início do teste, a gente tinha as aves tratadas somente com o adsorvente utilizado pela empresa. Os níveis de infecção eram no lote em azul, tratado com a tecnologia de detoxificação polimodal, né, que ainda não estava recebendo, ele tinha 55% de prevalência, contra 50% de prevalência no grupo que foi o testemunha, galpões 3 e 4. Aqui galpão 1 e 2, galpão 3 e 4. Às 67 semanas, né, foi feita 64 a primeira avaliação, e em 67 semanas foi de novo feita a avaliação. Ainda existia um nível bastante alto de positividade, 50% no lote tratado com a tecnologia, e o lote não tratado subiu para 65% aproximadamente. Bom, mas não baixou. Não baixou muito, porém, provavelmente, a contaminação da ração tem aumentado, porque as aves do lote testemunha tiveram um aumento de lesão de pálato. Então, provavelmente, o desafio aumentou dentro do sistema de produção. Nós, infelizmente, não fizemos análise da ração a toda a medida. Tá? Às 60 semanas de... 70, né? 70 semanas, 3 semanas depois, novamente foi avaliado o lote e houve uma pequena redução nos 2 lotes, denotando uma redução de desafio. A partir da quarta avaliação, 72 semanas, o lote tratado teve uma quantidade de lesões, uma quantidade de aves com lesão bastante menor, né, ao redor aqui de 35%, contra 60%, se manteve até 80 semanas, mais ou menos nesse patamar. Mas, provavelmente, essas variações elas são aumento ou diminuição de desafio. Esse teste, é importante que a gente diga que as lesões de bico, elas são muito difíceis de serem controladas, isso é fácil de entender. A ação do adsorvente, ele acontece quando a ração está diluída com água no quimo, né, com os sucos gástricos. Se você tem uma ração seca, o adsorvente dificilmente vai ter ação, né, porque ele não encontra micotoxina nessa situação, ela não está diluída suficientemente. O que tem de diferente nessa tecnologia e que acaba conseguindo fazer uma adsorção já no pálato, onde tem muito pouca umidade, mas que já tem umidade, é que o adsorvente utilizado nesse produto, ele tem uma granulometria muito fina. Ele tem 2 micras de tamanho. Isso faz com que ele se dissolva muito bem na ração e, num contato com o pálato, imediatamente já consiga fazer alguma ligação da micotoxina. É claro que não vai zerar. Nunca a gente vai conseguir 0 de lesão por T2 com nenhum adsorvente. É muito difícil que isso aconteça. Mas se ele já funcionou aqui no pálato, é muito provável, e a resposta do lote em produção vai mostrar isso, que ele tem uma boa ação a nível intestinal com uma adsorvente. Aqui é o resultado do lote em produção. Tá? A mesma coisa, nas mesmas semanas foram avaliadas as produções dos 2 lotes e comparadas. Né? Nas 64 semanas, os 2 lotes estavam com uma produção de 92%, e a partir daí o lote imediatamente respondeu à produção, aumentando a produção no lote tratado. Essa queda da terceira avaliação para a quarta provavelmente denota algum outro tipo de desafio que interferiu na produção do lote, né? Não é só micotoxina que acontece, né? A gente falou bastante isso hoje aqui, a própria Bianca falou, nós não temos fatores isolados que melhoram ou pioram a produtividade dos lotes, né? E claro, importante ter a avaliação dos 2, porque os 2 fizeram uma queda, não foi só o lote tratado. Então,
realmente deve ter acontecido aqui algum problema ou outro que causou uma redução de produtividade. Mas, mesmo assim, o lote tratado manteve aí, na média, 2% acima de produção, o que mostra que o produto teve um efeito melhor do que estava sendo utilizado lá na granja. Eu esqueci de falar, aqui também é a média... Aqui também é a média de lesão oral, né? Na média ficou em 40%, contra quase 60%, foi quase 20% de redução de lesão de palato. Aqui um cliente 2, também aqui na região Nordeste, foi no estado do Ceará. Nós fizemos um novo trabalho com esse mesmo produto, né? Utilizando 1 kg por tonelada, também com avaliações quinzenais, né, das lesões orais, 20 gaiolas marcadas no aviário, aleatoriamente, para o lote tratado e para o lote testemunho. Nessa granja, nesse cliente, as lesões eram muito maiores. Também as lesões foram avaliadas por funcionários das granjas. Tá? Aqui é o nosso colega Roberto, e no slide anterior eu esqueci de citar que quem acompanhou... Quem acompanhou o primeiro teste foi o nosso colega Vicente. Tá? Aqui o Vicente, eu não tinha, tirei o Vicente da apresentação. Ele já foi, é o velho da lancha? Ele já foi tomar cerveja. Bom, nesse cliente, o nível de contaminação era muito maior, e isso era facilmente visível pelo tanto de afta que a gente encontrava, né? Aqui, as aves sem a tecnologia, já na primeira avaliação, continuavam com erosões importantes no palato, e elas também eram tratadas com outro adsorvente de micotoxina. As aves, utilizando a tecnologia, nas avaliações já mostravam a cicatrização, se não completa, pelo menos parcial, das erosões de palato, né? Isso foi fotografado já na primeira avaliação, com 15 dias de uso do produto. Né? Aqui, a avaliação dos níveis de aves com lesões de palato. No primeira avaliação, todas estavam ao redor de 65%, né, tanto o lote tratado quanto o testemunho. E, nas avaliações seguintes, nós encontramos o mesmo perfil. Existiu uma redução de incidência da erosão de palato, né, com uma diferença de, aqui um pouco mais, 25% na última avaliação. O problema, aqui, na última avaliação com 60 dias, a gente foi para fazer a avaliação na granja e não conversou com o pessoal da fábrica. Depois que fizemos a avaliação e levantamos o número, o pessoal de fábrica nos relatou que tinha acabado o produto, e eles trocaram a tecnologia tudo por um produto que eles já tinham em estoque. Então, esse aumento que aconteceu, ele denota que o produto vinha tendo um efeito, e quando parou de utilizar, as erosões voltaram. Então, é importante saber que a gente tem ferramentas eficientes, mas a gente tem que escolher bem. Algumas não funcionam para todas as micotoxinas. Bom, as considerações finais, para a gente ir lá tomar o café, né? Micotoxinas não devem ser esquecidas, né? Elas trazem prejuízos, mesmo quando em níveis baixos de contaminação. A associação de mais de uma micotoxina potencializa os efeitos deletérios. Portanto, o nível aceitável pode ser inferior ao encontrado nos estudos, né? A gente pode encontrar um nível aceitável, mas a gente ainda vai ter prejuízo. Fazer o controle somente com produtos para adsorção não é mais o único caminho. Nós temos outras tecnologias que vão auxiliar nesse processo de controle de micotoxinas. Adsorventes que atuam nas diversas frentes de combate são uma ferramenta útil e tem um custo-benefício muito interessante, né? Essas tecnologias, assim como todas as outras de nutrição animal, elas vêm tendo uma queda de preço no mercado, apesar da alta do dólar, né? As tecnologias são inicialmente caras, porque o desenvolvimento é difícil, porque não há uma cadeia produtiva ainda montada, mas a gente vê os exemplos de todos os insumos que a gente utiliza, que eles vão tendo uma queda de preço ao longo do tempo, e hoje não fica mais tão caro a gente adicionar um adsorvente como um pagamento de seguro, né, para a gente não ter os efeitos deletérios das micotoxinas. Eu acho que o dia de hoje foi
foi muito produtivo em mostrar que todo tipo de desafio prejudica a produção das aves, né? Nós tivemos as palestras aí antes da minha que mostraram isso, né? O Bruno, né, que falou um pouquinho de degeneração hepática, de proteção de problemas hepáticos. O nosso colega Sérgio falou muito bem da nutrição pré-inicial e o quanto ela é importante para que você tenha um resultado final interessante, né? Depois tivemos o Ricardo falando da eubiose, que também é a procura do equilíbrio da produtividade. E, claro, não podia faltar a sanidade, que a Bianca falou muito bem sobre o quão é importante uma boa vacinação, um uso de vacinas corretas. Eu acho que a gente fecha aqui com um tema que não pode ser esquecido. Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para todos que estão aqui presentes. Muito obrigado. Se alguém precisar de alguma informação, esses são os meus contatos. Aí, se alguém tiver alguma pergunta, eu sei que está todo mundo cansado, mas como o tema é bem interessante, se tiver alguém que possa explorar aqui o Adriano. Ainda sobrou gente viva nessa plateia, que coisa boa. Adriano, naqueles slides lá que você mostrou, no resultado do teste, ali foi feito com 1 quilo, né? 1 quilo por tonelada. Aí você teve... A pergunta é, uma pergunta bem básica. Aumentando um pouco a dosagem, não daria melhor? Obrigado pela pergunta, Marcos. Sem dúvida nenhuma, né? Os adsorventes, a gente chega a doses resposta que elas são as que têm um custo-benefício interessante. Mas é claro que quando você usa de qualquer produto adsorvente doses maiores, você tem mais chances de fazer a adsorção. O problema, que, como eu falei, é a gente encontrar o equilíbrio do custo-benefício. Nos trabalhos de dose-respostas feito com esse produto especificamente, na maior parte dos casos, onde as infecções não são dos níveis que a gente viu nessas apresentações dos 2 casos, os relatos de caso, doses de meio quilo já são suficientes para a gente obter uma boa produtividade, uma boa proteção. Porém, em desafios altos, desafios sabidamente elevados, como foi o caso desses casos relatados, certamente doses maiores vão ter maior efetividade. Assim, não tem como a gente dizer que não, né? Se você tiver maior quantidade do adsorvente, você tem maior chance de encontrar a micotoxina e reter ela e não ter os efeitos deletérios dessa micotoxina. Alguém mais aí quer dirigir uma pergunta aí para o Adriano? Tarcísio, a cerveja é mais forte. Bom, eu queria convidar aí o Raul, conhecido, que é o gerente regional da Tectron, para entregar o mimo aqui ao Adriano.